Aê! Agora tem que ficar mais para trás para dividir a tela. Ah, é? Tá me ouvindo, Luciano? Super bem. Super bem. Ó, a minha produção já está aqui vibrando que está te ouvindo bem, porque essas coisas de áudio é sempre uma coisa, né? A gente sempre se prepara para que dê tudo certo. Tá, vamos lá. Na verdade, fala de novo comigo, Fran. Oi, eu estou te ouvindo. Tá, vamos lá, mais uma vez, fala de novo. Oi. Tá, não, é que eu tô no computador e aí o som... Está ao vivo aqui para o pessoal saber, nós estamos ao vivo no Face também e no Instagram. Eu estou começando agora nas outras plataformas com esse canal, né, do Francine Costa no Face e no YouTube. Mas o foco maior da minha audiência está sempre no Insta, mas a gente agora está migrando também para as outras plataformas. Às vezes tem gente que gosta, né, de assistir mais no YouTube, no Facebook e tal. Mas, Luciano, estava aqui fazendo uma abertura, porque hoje eu resolvi, pela primeira vez, aqui nesse canal, né, para falar sobre, né, em relação à elaboração dos programas de exercício físico para criança e adolescente. A minha área sempre essa área de formar o professor para fazer uma excelente entrega de um serviço de qualidade que vai proporcionar para essas crianças e para esses adolescentes uma verdadeira transformação em relação à experiência com a educação física, pelo menos isso, com uma experiência de qualidade. Só que tu sabe mais do que eu que até que essa criança entre no programa, permaneça no programa, vai ter que ocorrer ali na venda, né? Então, esse professor, por mais que ele vai dominar toda a questão técnica, que eu entrego muito disso dentro dos meus cursos, toda a parte técnica, operacional, para deixar o programa sucinto, nada disso também não vai dar ênfase para aquilo que ele quer, que a gente não pode deixar ela que todo mundo quer colocar o seu dinheiro no bolso, quer vender, né? Então, vai ter que ocorrer uma venda. Eu queria, agora que vai deixar aqui a sua contribuição para esses profissionais, mas o que seria uma venda? Que venda é essa? Como vender em questões mais básicas, assim, para quem não conhece absolutamente nada a respeito dessa área? Tá me ouvindo bem, Fran? Super. Tá, então vamos lá. Bom, primeiro, eu estava acompanhando desde o início da tua fala. Eu fiz MBA em gestão, né? E eu sou formado em educação física, tu já havia mencionado com as pessoas, e eu sempre digo o seguinte: quando eu faço um plano de negócio, não significa que eu vá ter sucesso. Mas se eu não fizer um plano de negócio, é praticamente impossível ter o sucesso. Então, assim, essa coisa de guardar na cabeça... Olha, eu sempre digo o seguinte para os meus clientes: faça um plano de negócio. E todo negócio que a gente implanta, Fran, aproveitando o gancho da tua fala, ele tem 4 fases assim que eu sempre... Que não é a fala do Luciano, mas é a introdução, o crescimento, a estabilidade e o declínio. Tá? Ele vai passar por esse processo. Em algum momento ele vai estar crescendo, em algum momento ele vai ficar estável, em algum momento ele vai decair. Pensando na questão de vendas, por que é importante? Nós, da educação física, muitos de nós somos muito tecnicistas, focado muito na questão técnica. Eu sou bom tecnicamente em alguma coisa, eu vou abrir meu próprio negócio. Tá? E aí esquece que a base de qualquer negócio, de qualquer empresa, é gestão. Né? Então, por exemplo, a gestão financeira, como você já falou no começo, a gestão de vendas, a gestão de relacionamento. Então, a nossa área é uma área que tem... Sim, exatamente. A nossa área é uma área muito importante na área de relacionamento. E aí tem um desafio para as pessoas que trabalham com criança, porque eles têm um relacionamento duplo. O cliente deles é duplo. Ele tem o cliente criança e tem o cliente pai. Tá?
E aí que eu entro no gancho agora, eu digo, como é que você vende para um pai um produto que será para o filho? Então, você tem que entrar no coração do pai ou no coração da mãe. E aqui vai uma questão conceitual, quando eu falo de vendas, que eu já venho falando há muitos anos, há mais de 10 anos, treinando a equipe de vendas. Vender é interferir num processo de decisão de uma pessoa. Então, quando eu digo que eu tenho a capacidade de interferir, eu não estou falando de manipular uma opinião, mas ter, sim, as ferramentas necessárias para mostrar valor no meu serviço, para mostrar valor no meu produto. E aí a questão base é como melhorar a minha performance de vendas para o meu produto. Primeiro, eu tenho que saber tudo que o meu produto faz. E o profissional hoje, que eu sempre digo o seguinte, como é que uma academia ou como é que um profissional que abre uma empresa, ele não entende de venda se ele está vendendo um produto? Ele precisa necessariamente entender sobre isso, tá, Fran? Então, assim, qual seria a maior dúvida relacionada a vendas? Eu sempre digo o seguinte, façam perguntas. Façam perguntas, sabe? Um pai vai perguntar, quanto custa para o meu filho entrar na tua escola, no teu estúdio, quanto custa? Isso não é o chave, a questão-chave não é quanto custa, mas sim o que você vai proporcionar para aquela criança. Então, quais são as perguntas básicas que eu devo fazer? Primeiro, eu sempre digo o seguinte, é uma questão de histórico ou uma questão de sondagem do estado atual. O que é importante para você, Fran? O que você entende hoje que o seu filho está fazendo? Ah, está jogando videogame? Está assistindo aulas online? Está se fazendo o quê? Esse mundo virtual, cada vez as pessoas mais sedentárias? Aí eu te pergunto, exemplo, ô Fran, o que teu filho tem feito atualmente? Você vai me dizer uma série de coisas. Eu preciso entender, eu preciso fazer com que o pai perceba que se o filho permanecer fazendo essa mesma coisa que o pai entende ou a mãe entende que não é legal, eu preciso despertar nele já uma urgência de resolver um problema. O problema é que eu tenho a solução. Eu não sei se eu estou pegando a linha certa, Fran, é mais ou menos por aí? Eu estou pegando a linha, até porque muito do que tu está trazendo tem relação com as aulas anteriores, porque quem está acompanhando o evento, quem está fazendo desde a primeira aula, tu trouxe muitas questões que eu venho abordando, porque uma aula está engajada na outra, e eu só vou reforçando para chegar lá na sexta-feira, a galera tem ouvido tanto falar da importância da qualidade do relacionamento, que eles precisam organizar suas listas de contato, mas não é simplesmente pegar telefone e e-mail, mas é saber quem são essas pessoas para poder caracterizar bem esse público. E isso tem relação com o espaço que eles vão escolher, porque daí as perguntas que eles vão devolver para essas famílias é o que vai facilitar o processo de venda que a gente está colocando. Porque uma coisa que muitas, a gente sabe, né, que as pessoas perguntam muito a questão do preço. E muitos dizem, o que fala se a pessoa, a família, quanto deu o preço? Porque ela vai colocar, se for R$100, se for para cima de R$100, não vai colocar. Como que eu faço? Eu digo preço, né? Então, eu queria que tu colocasse um pouquinho isso, porque isso é uma dor permanente. Né? E eu sei, né, eu já fiz esse também, também andando bastante, de deve saber quando você vai fazer o curso, né? Só para tu fazer ele, para ver o que vem quando tu pergunta, então, eu não sei qual é a primeira reação esse profissional, vamos ter esse professor que está envolvido agora, que vai resolver depois, ele está montando esse problema, ele não vai contar agora com a equipe de vendas, agora. Então, as pessoas, ele vai ser o designer, ele vai ser aquele que vai atender as crianças, ele vai ser aquele que vai fazer as pessoas, mas ele vai ter que uma hora sair para o pai, olha, meu serviço custa tanto, tudo. Qual é a primeira reação que ele tem para não ter aquela responsabilidade horrorosa que vai fazer que não voltar para você, ou falar sobre isso?
A primeira reação de quem recebe uma pergunta tem que manter a calma. É lógico que para quem já estuda vendas, para quem pratica a venda diariamente, é muito tranquilo isso, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente. Por que eu digo que o profissional ele tem que ter a arte da pergunta? Vocês conseguem enxergar as minhas mãos aqui? Tá? Isso aqui é teu preço, isso aqui é o teu valor. É o que o teu produto resolve no cliente, está aqui, é o valor. Quanto mais valor eu apresento, mais o preço fica secundário. Se eu falar preço por uma pergunta de preço, o cliente vai dizer necessariamente que vai pesquisar o que está caro. Dificilmente eles dizem que está barato. Agora, quando eu começo a dizer, olha, aqui na minha escola, o teu filho ele passa por um processo de avaliação neuromotora, de uma avaliação onde a gente vai entender a integração dele com as outras crianças. Opa! E a partir da segunda semana, a gente começa a colocar algumas habilidades de motora que ele não vai ver na escola, porque e assim eu vou fazendo o quê? No meu discurso, eu vou agregando funcionalidades ou vantagens para aquela criança estar ingressando no meu produto. E o preço fica baixo. Quando eu vou falar o preço, eu posso até falar, pai, mãe, por apenas 179. E aí, no momento que eu falo o preço, até isso eu tenho que falar. Eu não falo 179, eu falo 179. Então, por exemplo, passo o preço ou não passo o preço? Muitas pessoas hoje falam com vocês pelo WhatsApp. O WhatsApp ele não é uma panfletagem eletrônica. Vocês têm que entender o seguinte, o WhatsApp é uma ferramenta para tentar gerar uma visita. Forneçam treinamentos, forneçam aulas, cortesias. E a partir desse momento eu já queria lançar um desafio e fazer uma proposta para vocês. Não digam mais aulas experimentais. Eu citei isso. Para gravar, eu não citei isso, eu tenho o seu nome, inclusive. Estou parafraseando aqui, citando um colega meu, cortesia. Quando eu digo assim, por que eu vou vender? Eu até vou dar um curso agora online, que é como vender para clientes indecisos. Por que eu vou vender para clientes indecisos? A primeira coisa é parar de falar o que todo mundo fala. Porque se todo mundo fala a mesma coisa, por exemplo, a Fran foi uma excelente gestora de academias. Uma coisa que a gente sempre bateu, e a Fran é uma pessoa que defende isso, por que eu tenho que falar sempre que os meus professores são treinados e capacitados? Gente, eu não vou entregar minha saúde, eu não vou entregar o meu filho para uma equipe que não é capacitada. A minha equipe aqui, aí quando você vai falar para o pai ou para a mãe, vai dizer, olha, a nossa equipe de professores ela foi treinada para oferecer segurança, palavra que está em alta, para oferecer resultado, palavra que está em alta, para oferecer acolhimento, olha que lindo, para oferecer vantagens de integração. Então, eu tenho que usar palavras que os outros não estão falando. Agora, a minha equipe é qualificada e capacitada. Voltando à questão do que a Fran falou, eu posso falar o preço? Gente, pode falar o preço. O ideal é que você fale o preço pessoalmente. Mas o melhor ainda é assim, eu tenho sempre uma criação de scripts voltada, por exemplo, olha, já que você não conhece o nosso espaço, vamos fazer o seguinte, falem exatamente isso, vamos fazer o seguinte, traz o seu filho aqui na escola, ele é meu convidado, e você vai fazer um treino cortesia. Depois da aula, vamos ver como é que vai ser a reação do seu filho, e qual é que vai ser a sua reação, mãe, qual é que vai ser a sua reação, pai? Porque eu quero que você me dê o feedback do que você assistiu, aí depois eu te apresento nossos planos. Essa é um script-chave. Eu faço um passo a passo, uma oferta de cortesia, porque eu digo que ele é meu convidado, e quando eu convido, eu já digo, olha, a professora, o professor fulano de tal vai estar te aguardando no horário tal. E já digo uma coisa, gente, cortesia não é essa semana eu passo aí. Cortesia tem dia, tem hora, quem vai estar esperando e quem será o professor do horário, tá? Tem dia, tem hora, quem será o professor do horário e quem vai estar esperando, certo? Então, tudo isso faz parte de um processo de convite. E a antecipação para já criar a expectativa do cliente, do caso, nesse caso da família, lembrar que
Possivelmente teremos professores aqui que vão trabalhar com crianças bem pequenas, né, abaixo de 6 anos. Então, é interessante, né, toda a orientação, olha, a questão de treino cortesia pode ser que ele não permaneça até o final, não há problema, né, já preparar antes, já, provavelmente, para aqueles 15 minutos, isso já vai ser excelente. O importante é que, nesse primeiro momento, ele conheça quem é a professora, né, ou se eu vou mesmo que vai fazer a venda, me conheça, né? E se ele conseguir ficar, fazer as primeiras atividades, os primeiros exercícios, já vai estar excelente, né? Então, eu acho que isso é importante, né, Luciano, colocar para a família o que vai acontecer, e óbvio, só que depois tem que entregar também, né, porque acho que também falar do reverso, do processo reverso também é importante, né, Luciano? Que é quando você faz toda a expectativa, mas aí a sua entrega não está respondendo. Então, aí isso fica também complicado nesse processo inicial, né? Perfeito. Isso aí, Fran, é uma coisa que a gente chama de régua de relacionamento, né? Então, quando eu uso a régua de relacionamento, eu estou falando exatamente o que acontece no início e depois o que acontece no pós, quando ele ingressar. O que acontece após 30 dias, 60 dias. Isso é muito importante no momento que eu sento com o pai, com a mãe, para explicar quais são os passos do meu negócio. E não só fazer atividade. Claro que a gente sabe que a estrutura da atividade é importante, mas quando eu apresento mostrando que é um programa, que ele está integrado a um processo, e isso passa também pelo plano de negócios, porque o plano de negócios vai organizar o quê? Teu organograma e teu fluxograma. Então, eu vou fazendo essa organização, mostrando o meu passo a passo, e aí sim, quando eu faço isso, apresento isso, eu justifico quanto eu cobro. Se eu não justifico, eu vou ter que cobrar baixo, então eu vou brigar pelo preço. Quando eu ofereço qualidade e a minha oferta de valor dispara, o preço fica secundário, que foi o que eu falei agora há pouco. Luciano, vamos entrar então agora nessa questão do preço, porque para as pessoas que estão acompanhando, que já está nas aulas aí, que está com a caneta na mão e já vai querer fazer as multiplicações e as divisões, como que a gente pode, rapidamente, assim, claro que eu sei que isso, aula de precificação, eu sei que eu já contei aqui para eles que a minha primeira especialização, antes de eu entrar na carreira acadêmica e começar a estudar em infância, foi administração e marketing esportiva, né? E eu me lembro das minhas várias cadeiras e aulas sobre precificação, né? Como que a gente faz toda a gestão dos custos, né? Para poder entender, né, o que fica de lucro, como que esse lucro vai possivelmente aumentar à medida que a gente vai organizando os outros setores da gestão, porque uma coisa está ligada na outra. Mas o que você poderia falar para as pessoas de que maneira que ele poderia, como que ele precifica? Por exemplo, eles têm essa... vou esperar que eu acho que ele deu uma... voltou. Como que a gente poderia ensinar esse professor a precificar? Tá, Fran, eu vou abrir o programa. Quanto que eu cobro? É uma pergunta também que eu recebo, né, dos alunos aí, das turmas de inglês, né? Então, como que a gente elabora esse preço? Como que a gente poderia ensinar isso rapidamente para esse... Luciano caiu. Vamos ver se ele volta aqui para ensinar a gente como que pode ser feito essa precificação. No Facebook ele ainda está, só caiu o Insta. Porque é muito importante, assim, que os professores comecem a entender... voltou. Como que faz essa precificação? Porque eles me perguntam muito isso. E agora, se tudo isso, como é que eu cobro? Quanto que eu cobro? Tá, vamos lá. Tá me ouvindo, Fran? Tô, tudo certo. Tá. Eu vou usar um exemplo que a gente usa nas academias, tá? A primeira coisa que eu preciso entender é organizar todo o meu centro de custos. Esse teu centro de custos, você vai jogar tudo que é... Gente, vamos colocar aqui, ó, custos em tudo. Algumas coisas que... Existem algumas literaturas que elas separam custo e despesa. Despesa é aquilo que eu poderia cortar e que não vai interferir na qualidade do meu serviço. Mas vamos jogar... Tudo é custo. Tudo é custo. Então, eu vou analisar o quê? Depois do meu centro de custos, é o potencial que o meu negócio tem.
qual é a quantidade de clientes que eu consigo ter dentro do meu negócio? Vamos lá. Então, eu cheguei no número 100. Eu posso atender 100 crianças. Cheguei nesse número. Logicamente que eu não vou cometer a loucura de achar que eu vou ter 100 crianças logo do começo, tá? Então, a gente joga o quê? A gente joga um percentual de 30% para baixo, tá? Então, eu vou jogar com 70. A partir desse momento, eu tenho o quê? Eu tenho o meu centro de custos, que lá dentro do meu centro de custos, já coloquei o meu Prolabore, eu como gestor. Então, vou colocar um Prolabore pé no chão, R$500, R$1.000, sei lá. E aí eu vou dividir, cheguei naquele número, eu vou dividir aquele número por 70. A partir desse momento, você chegou num ticket. Tá? Eu não estou com uma calculadora aqui, mas vamos imaginar assim, cheguei no valor, divido por 70. Esse é o meu ticket base para 70 clientes, que vão chegar no que a gente chama de ponto de equilíbrio. Tá? Eu preciso ter 70 clientes dividido por aquele valor ali. Esse valor base, você vai trabalhar o quê? O que são os seus planos e o que são a sua mensalidade. Se você vende planos, você vai chegar nesse ponto onde você chegou. Tá? Esse é o teu ticket base. Então, vamos lá. Cheguei em R$70. R$70 de base no ticket, dividido pelo número de clientes com 30%. Eu acho que não está muito didático. Eu precisaria de uma... Eu vou pegar uma calculadora. Só um pouquinho. Vai lá. Enquanto isso, a galera aí que não está ligada, já pega papel, porque você já vai ter aí uma conta básica, assim, que está ligada, que está realmente saindo fora da caixa, que vai montar o seu programa, a galera que já está ligada para entrar na turma 3, para ter aulas especificamente só relacionadas à gestão, já aproveita aqui que está. Agora eu vou passar gratuito, ok? Para você já entender e já ter uma ideia de quanto vai custar o seu ticket, né? Ou seja, quanto que você vai cobrar pelo serviço que você vai prestar. A qualidade do serviço, você já teve, você já está tendo aqui todas as aulas, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E agora o Luciano vai trazer isso minúcias. Como que você poderia, tá, entender da onde vem o 100, o 200, o 170 que você vai cobrar pelo serviço, né, pelo programa que você está oferecendo às famílias. Vamos lá. Bora lá. Tá me ouvindo, Fran? Estou te ouvindo. Tá, montei uma empresa e eu cheguei num cálculo lá que eu tenho R$15.000 de despesa. Eu nem sei quanto que eu vou ganhar, mas já sei quanto é que eu vou gastar. Então, eu tenho 15 mil de despesa. Coloca lá, 15 mil de despesa. Eu sei que a minha empresa comporta 100 clientes, mas eu vou tirar 30% desse número. Vou chegar no número 70. 70 clientes. Nesse centro de custos, vocês colocaram energia, imposto, condomínio, aluguel, telefone, Prolabore, folha de pagamento. E aqui, gente, ó, a gente pode conversar depois. Existem algumas recomendações de percentuais para cada área dessa. Então, por exemplo, quanto é que é o ideal para eu pagar de aluguel? De 8% a 15% do teu faturamento. Quanto é que eu posso pagar na folha de pagamento? Até 30% do teu faturamento. Quanto é que eu tenho que pagar para os diversos? Quanto é que eu tenho que pagar para material? 1% a 2%. Então, você vai fazendo tudo isso, tá? Você determina através desses parâmetros. Então, eu cheguei aqui, ó, 70. O que eu tenho dito para eles é que muitos dos que vão montar aqui o seu programa, eu indico sempre no início, eles iniciarem nas praças públicas para se livrar do aluguel inicialmente, né? É uma sacada que pode, inicialmente, até que a pessoa, que esse profissional consiga ter a sua sala, e aí já vai ter um outro caminho, né? Um outro degrau, porque daí já tem uma despesa menos, né, nesse custo fixo. Exatamente.
Então, aqui, ó, eu fiz aquele cálculo, tá? Diminuindo 30%. A gente usa isso como... uma estratégia que a gente utiliza de pegar o número máximo de clientes que eu poderia ter e diminuir 30%. Então, se eu tivesse 15 mil, acho até 15 mil muito, vou botar 10 mil, tá? 10 mil e eu vou dividir por 70 clientes. Bom, o meu custo base por cliente aqui seria 143, ou seja, para pagar essa despesa de 10 mil reais, considerando que eu atinja 70 clientes, eu preciso ter pelo menos 143. Se você vai trabalhar com plano, aí esse aqui é o teu plano mais longo. Então, 143 é o teu plano semestral, por exemplo. Então tá, 143. E aí, se eu quiser fazer a mensalidade, Luciano, você vai colocar mais 35% em cima. E aí a sua mensalidade vai ser 143 mais 35%, que vai dar um total de 143, mais 35%. Vai dar R$193. Então, Luciano, nesse caso, o base, a base inicial determina o meu preço de plano semestral. E aí, se eu for ver, se eu for fazer a mensalidade, o ideal seria um valor maior? É sempre assim, pessoal. Existe uma coisa que eu chamo de plano foco. Plano foco é aquele plano que eu quero vender. Então, por exemplo, se o teu negócio é um negócio que ele vende bem o plano anual, eu posso, por exemplo, utilizar o 143 como plano anual. Fazer o semestral 20% a mais e o mensal eu coloco de 30% a 35% para cima. Sempre a mensalidade para o plano que eu quero vender, ou o plano mais longo, a minha distância tem que estar de 30% a 35%. Senão, o que eu vejo muitas estratégias erradas nos preços é isso. Quando a minha mensalidade é muito próxima do plano, o cliente vai optar em fazer o quê? Mensal. Quando ele compra mensal, eu não consigo calcular os meus recebíveis. Então, isso na gestão não é uma coisa positiva. Eu não sei quanto é que eu vou receber no mês seguinte. Por quê? Porque ele não comprou plano. E aí, assim, o plano, ele não é feito para prender cliente. Que muita gente pensa, o plano é para amarrar. Não, não é para amarrar. O plano é para eu me organizar. Né? Porque, na verdade, o que prende o cliente ou o que fideliza o cliente é a tua qualidade de atendimento, a tua qualidade de relacionamento, a tua qualidade de entrega de resultado. É isso aí que você vai... É isso que te mantém o cliente. Agora, existe uma estratégia muito grave hoje nas empresas, que é isso, o erro na precificação. Tá? E um outro erro é confundir faturamento com receita. Eu até fiz um vídeo hoje falando sobre isso, né? Que quando você vende um plano, por exemplo, se você tem lá 143, que foi o ticket que nós chegamos, e eu vendo meu plano semestral, eu estou vendendo um faturamento de R$858. Então, o cliente comprou 858. Mas o que entrou no teu caixa foram R$143. Se ele passar o cartão, você vai ter os R$858 disponíveis, mas você vai antecipar um dinheiro que é futuro. Quando eu antecipo o dinheiro do futuro, no futuro, esse dinheiro vai fazer falta. Tá? E é por isso que... um gasto antecipado. Então, no caso, outra pergunta também que eu recebo muito quando a gente está lidando com as questões da precificação é assim, mas eu ofereci o plano trimestral ou semestral, mas as famílias não querem porque a criança pode desistir, pode não permanecer na atividade. E aí eu acho que vale a pena a gente falar da questão da garantia, né, Luciano? Ou seja, a garantia é algo também importante, deixar claro, né, o que acontece, já que isso pode acontecer, porque é verdade, principalmente para esse público, que é o público infantil,
Acontece muitas vezes de a criança não permanecer, às vezes até dos pais mudarem de cidade, ou mudarem até mesmo de local. Você está atendendo aqui, eles moravam ao lado de onde você estava atendendo, e daqui a pouco se mudaram para outro canto da cidade. Né? Então, isso eu acho que é bem pouco de acontecer mais vezes, né? O que é mais corriqueiro é essa questão da insegurança dos pais de viverem se ele não permanecer, aí eu vou tentar penetrar, eu nem sei se ele vai gostar. Então, tem uma questão, né, da qualidade, da sua persuasão, de você garantir a qualidade do seu serviço, que é um ponto que eu acho que ajuda bastante, mas eu acho que também a precificação feita de maneira correta também ajuda muito, né, Luciano? Para poder, não, vale a pena fazer realmente um semestral. Ótima pergunta. Bom, a gente está vivendo assim, uma série de mudanças de conceitos, né? Inclusive dentro das academias. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos muito... Os planos mais longos, eles caíram um pouco. Muito em virtude da pandemia, as pessoas não sabem o que vai acontecer. Pô, será que não vai ter lockdown de novo? Será que não vai parar? Será que não vai vir uma outra limitação? E aí as pessoas, realmente, as academias começaram a vender planos mais curtos, trimestral e semestral. Eu quero falar uma coisa sobre planos. Outra coisa que nós tínhamos e que algumas empresas também estão mudando, que é a minha multa, ou a minha taxa de cancelamento. Eu cancelo o plano, eu não cumpro o meu acordo, o cliente paga uma taxa. Algumas empresas, elas exterminaram com isso. Não, aqui você vai fazer o seguinte, no momento que você não se sentir melhor, se você não estiver gostando, você faz o cancelamento, só me avisa com 30 dias de antecedência, não paga nada. Então, aí é uma dica. Se você confia no seu negócio, tá? É uma estratégia. Então, quer dizer, isso é uma estratégia que é boa para o cliente. Ele, opa, eu vou ingressar nessa. É claro que eu gostaria de uma garantia. Idade maior, porque principalmente para esse pai, para essa família, né? O professor diz, não há problema, você fez seu semestral, mas se por um acaso seu filho não permanecer, ou a gente vai, o que eu acredito que não vai acontecer, né? No caso, se a pessoa ela confia literalmente naquilo que ela entrega, e muitas vezes ela diz, eu faço a devolução a partir daquilo que ele não utilizou, eu acho que isso cria uma segurança nas famílias e é mais fácil de fazer aí, né, o fechamento de um contrato semestral ou trimestral, porque essa história de multas e contratuais para esse tipo de serviço, para a clientela infantil, eu não vejo como uma boa estratégia, tá, gente? Então, assim, para quem vai assistir depois, para quem está aqui com a gente agora mesmo, assistindo, não vejo como uma boa estratégia, porque isso afasta, no primeiro momento, sem antes até a família experimentar como que é o seu processo de entrega de serviço, né? Então, às vezes, deixa de fechar o contrato por uma coisa por um detalhezinho de garantia que não foi realizado, né? A Fran fez uma... quando eu dou treinamento, eu faço muito isso dos scripts e da prática em si. Então, a Fran acabou de fazer uma coisa que eu sempre treino para minhas equipes. Eu digo, quando eu vou falar de cancelamento, eu digo, olha, se você quiser cancelar, tá tudo bem, mas assim, ó, eu já te adianto que isso é uma coisa que praticamente não acontece aqui. Tá? Mas se por um acaso acontecer com você, coisa que é muito difícil, a gente cancela o plano, não tem burocracia nenhuma. Então, eu sempre tenho que gerar o quê? Eu tenho que gerar uma tranquilidade do outro lado. Tá? A gente está trabalhando com planos mais curtos. Tá? Eu já falei para vocês. Uma é a pandemia e uma coisa é quem não te conhece. Quem não te conhece, geralmente, quer pagar uma mensalidade. Né? Quem não te conhece vai pagar um mensal. Né? Então, assim, o plano ele tem que estar numa distância numérica interessante, que ele entenda, pô, mas vale a pena eu comprar o trimestral. Tá? E uma coisa que falando sobre planos, tá, pessoal? A gente tem que quebrar essa ideia de que tudo que é plano é trimestral, semestral e anual. Porque já botaram isso na nossa cabeça, nos condicionaram a pensar assim, o que não é uma verdade. Você, quando é gestor do seu negócio, o plano,
ele é interessante saber onde é que ele termina. Eu nunca termino um plano numa fase ruim. Se eu sei que aquele é um mês que as pessoas não renovam, eu passo por cima. Se eu pegar um plano trimestral que ele termina no mês ruim, e o quarto mês é bom, então eu vou vender um quadrimestral. Ó, a partir de agora não tem mais trimestral. Ah, mas eu terminei, vou renovar. Não, o trimestral saiu, agora é o quadrimestral. Uma gestão flexível dos planos. Exatamente. Então, eu mexo... É exatamente isso, é uma gestão flexível dos planos. Eu não tenho que condicionar, ficar fazendo o quê? Sempre o mesmo plano. É mensal, trimestral, semestral, anual. Mensal, trimestral, semestral, anual. Não. Eu posso fazer mensal, quadrimestral, 7 meses, 9 meses. Eu posso mexer nisso, tá? Eu mexo com esses planos, tá? E uma coisa que eu... Quantidade de cobranças de tickets por aula ou por sessões de treino. Não, qual é a tua opinião sobre isso? Gente, tem muitas empresas fazendo isso. Inclusive, o pessoal fala muito do pay-per-use, né? Paga para usar, né? Então, assim, eu pago para usar. Quando a gente, na verdade, quando eu compro uma mensalidade, eu estou comprando um mês. Isso também é um cálculo que se faz na gestão comercial, né? A gestão comercial, ela calcula um mês como 30 dias e a gestão comercial calcula o ano como 360 dias e não 365. A gente calcula dessa forma. Então, é uma outra maneira, pagar por aula, que é o passaporte, né, que vocês podem estar fazendo. Cada caso é um caso, e eu não vou dizer se é bom ou não. Por exemplo, por que eu não vou dizer se é bom ou se não é? Porque você vai ter que sentir no seu negócio. Por exemplo, tem estúdios... Era a minha próxima pergunta, Luciana, era justamente isso, né? Agora, como que a gente organiza isso de acordo com as necessidades de cada negócio, né? Como encaixar, se há possibilidade, por exemplo, eu vejo poucas pessoas cobrando por sessão de treino. Eu sou uma que já usei. Há um tempo atrás eu usava, tinha essa opção, por conta da demanda, porque não apareceu essa demanda. E eu acredito que quando aparece uma demanda, se o empreendedor, né, ele tem uma sensibilidade, ao invés de mandar o cliente embora, que eu acho isso extremamente um desperdício, você mandar o cliente embora porque você não tem um filme que atenda a necessidade dele. Então, eu acredito que muitas vezes a pessoa está analisando a mensalidade e o plano, eles são muito benefícios por treino, por sessão de treino. Né? Então, o cálculo que eu fiz ali, 141. Com 141, quantos treinos você está ministrando por mês? Eu estou ministrando 10, 12. Divide, você vai saber quanto está custando o seu treino. Né? Então, eu cheguei a fazer a precificação do mês, né, a mensalidade, plano trimestral e o custo da sessão. Porque tem uma coisa nesse tipo de público, minha gente, quem está me ouvindo aqui agora, que principalmente quem vai trabalhar com bebês, tá? Que às vezes aquela mãe, aquela família, ela tem uma resistência de deixar a criança naquele espaço e ela foi realmente participante para ver se vai dar certo. Só que às vezes assim, a criança chora, tem dia que não está legal, tem dia que até pegar o ritmo, vale a pena você ter oferecer por treino, por sessão, e a pessoa pagar por sessão. Então, eu vou fazer um fechamento de 3 sessões, né? Para que você possa, pelo menos, conhecer o espaço, ver o atendimento, né? E, de repente, depois a gente vai fazer o fechamento do plano, né, de plano, ou da mensalidade. Eu vi, Luciano, como tem uma estratégia tão inteligente que deu muito certo. Porque, principalmente para as famílias que não conheciam, né? Então, unicamente elas falavam pela sessão, outra também, quando tinha família que a criança tinha excesso de atividade. E aí, ela descobriu o meu problema. Ela já descobriu que eu aí queria fazer também. E aí, fiquei indecisa. Então, mas eu quero participar, mas não no mesmo horário. Eu queria fazer pelo menos um mês, mas eu não sei se eu vou vir. E
para bater a objeção da indecisão, né, eu vendia discussão. E isso dava sorte, porque você chegava num determinado momento que a família pensava, não vale mais a pena ter esse plano, porque se eu ficar pagando por sessão, o custo vai ser muito maior. Então, eu já vou precisar de uma vez de plano. Então, é como que um processo onde tu vai conduzindo o cliente a entender a qualidade do seu serviço, sobretudo, porque também você tem que garantir, mas entender que, nossa, vale a pena então ficar, eu vou deixar, mesmo que meu filho nascesse, ou que eu ainda não esteja bem organizada, eu vou fechar o plano. Então, o custo, o plano por sessão, que não custa plano da discussão, mas o custo, digamos assim, avulso, né, valeu a pena para minhas primeiras experiências. Eu não sei se usa, qual é a tua opinião? Não usa. Um exemplo bem prático, Fran, o próprio Gympass é isso, né? O próprio Gympass hoje é uma empresa que algumas empresas compram, o funcionário, o colaborador daquela empresa, ele tem direito, ele vai o quê? As academias que aceitam o Gympass, ele vai lá, ele coloca um código, ele usa por aquele dia, no outro dia ele treina em outra academia, e nós temos visto que várias academias têm o quê? Clientes que vieram do Gympass e compraram planos. Eles acabaram o quê? Faz com que o... Eu gosto sempre de usar... Tem um filme do Adam Sandler, com a Drew Barrymore, que é como se fosse a primeira vez. Eu sempre digo assim, aquilo ali é o exemplo típico de como eu deveria tratar meu cliente, todo dia como se fosse a primeira vez. Né? E não só na primeira semana eu tratar ele bem, chamar pelo nome, perguntar como é que ele está, de repente, quando eu vi que ele fidelizou, eu esqueço ele lá num canto. Então, eu atendi um estúdio de caçador, da Tayane até, ela não vende plano, é só mensal. Ela tem uma fidelização acima de 87%, e como ela falou assim, o ticket dela é alto, então ela teria, para ela colocar plano hoje, ela teria que dar desconto, então não, ela não consegue chegar na base. Então, e aí eu falei, para que plano? Não precisa. Ela tem uma fidelização absurda, tem uma receita alta, porque no caso dela é receita, porque sempre entrando é só mensal. Então, ela não precisa colocar plano. Sabe? Ela tem um índice de conversão de vendas muito alto, ela já tem um nome na cidade super forte. Então, assim, eu tenho a precificação, ela tem muito esse efeito de realmente da distância do mensal para o plano. Isso vai inclinar a pessoa a comprar plano, né? E a precificação do passaporte ou das sessões, das aulas avulsas, ele também não pode ser 30 dias dividido por 8. Eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar um percentual em cima de 10% a 15% em cada sessão para obrigar pelo menos a pessoa a comprar um mês e depois ela comprar o plano. E aí é o cálculo esse que tu explicou para nós agora há pouco. Taxa de ocupação, primeiro, quanto tem, né? E aí a galera que vai fazer programa para atender na praça, né? Nas praças, né? No local público, né? Não tem que fazer a taxa de ocupação daquilo que você pode controlar, que a gente também para você que o ideal é ser turmas de 12, né? Não ultrapassar a turma de crianças, a não ser que você vai ter um estagiário, uma pessoa que vai ser criança, principalmente em espaços públicos que é totalmente aberto. Então, pega lá a taxa de ocupação, né? Despesas fixas, né, Luciano? Toma as despesas fixas e divide pela taxa de ocupação, mas não colocando a taxa de ocupação que é cara, né? 70% que você falou, né? Exatamente. Joga 30% para baixo e aí faz esse ajuste. Exatamente, vai jogar com 70% o custo total. Para poder saber qual vai ser o seu ticket. Esse ticket, na verdade, vai ser o teto maior. Não, vai ser a base, né? Vai ser o índice. Exatamente. Ticket base. Para cima. Não vou chegar numa base, não posso cobrar nada menos do que isso aqui. É daqui para cima. Né? Isso aqui, então, é o meu plano. Para cima é o meu mensal. Ah, tá. Ali vai ser o seu plano, né? E aí a mensalidade acima, 35%. Exatamente. Cheguei na base, que é o meu ticket base, e é interessante diferenciar o seguinte, ticket base e o ticket ideal não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O ideal é quanto realmente deveria ser interessante as pessoas pagarem, mas eu chego num ticket base, né, que ele está o quê?
ele está amparado nesses 30% para baixo da minha capacidade máxima operacional. E aí depois eu coloco ali os ajustes de acordo com o plano. Plano mais longo, da diferença para a mensalidade de 30% a 35% para cima. Para cima. A mensalidade sempre é ideal, não deixar no testado. Foi o que tu disse, não deixar no testado, porque senão não tem como fazer plano, a pessoa vai pagar mensal. Exatamente. A pessoa vai pagar mensal. A distância, 35% no mínimo, entre a mensalidade e os planos. E o plano não. 35% de diferença da mensalidade para o meu plano mais longo. Mais longo. Tá. Mais longo. Então, por exemplo, essa base que eu cheguei aqui, Luciano, é semestral. Então, a diferença do mensal é 35%. Mas eu quero botar um trimestral. Então, eu dou 15% de diferença do mensal. Ele fica aqui o trimestral e aqui. Ele vai ver aqui, tá? 35%. Não nada da base, né, Luciano? É bom falar. Para a galera poder excelente, né? Se você não consegue segurar, e o cliente vai solicitando. Galera, se você vai cobrar abaixo da base, já vai cair no prejuízo inicialmente, né? Então, tem que ter nesse ticket, que é o ticket básico, né? Da noite, a gente fez um cálculo, e esse cálculo operacional tem um centro de custos, que eu já calculei, e eu tenho o quê? Uma capacidade de clientes. Se eu começar a jogar para baixo, gente, toda vez que eu der desconto, eu estou mexendo no lucro. Toda vez que eu der desconto, eu estou mexendo no lucro. Então, quer dizer, eu já não tenho um negócio que dá lucro. Então, se você vai dar desconto, você certamente não vai ganhar dinheiro. A gente tem que começar... Nós, educação física, a gente tem que começar a gostar de dinheiro, gente. Tá? E não tem medo de falar, né? Porque eu falo muito de falo sempre, eu sou eu sou um exemplo de que eu sempre tive um pouco de restrição de falar isso, inclusive para estar falando de precificação especificamente, é a primeira vez que estou abordando aqui, né? Então, mas para poder falar de criação, elaboração de um negócio que tem esse formato de programa, que tem muitas, mas infinitas chances, né? Eu falei para eles na primeira aula, quando eu falei de oportunidades de empreender, é uma área que vai estar crescendo assim, grandemente na educação física, mas a gente tem uma carência grande de profissionais que estejam capacitados tecnicamente, tá? Que sejam formados pedagogicamente, de outro tipo de formação, e que tenham conhecimento também na área uma coisa liga na outra, e aí, para começar, eu falei para ele aqui, é difícil você já começar com uma quantia, ainda mais de vivendo, já com uma quantia de material, claro, você vai fazer um investimento. Mas nem por isso é impossível de você ter um investimento para esse tipo de programa, é baixo. Porque inicialmente você vai investir primeiro de tudo na sua formação, é o que eu falo para ele sempre, né? Isso é principal. Então, vai lá, faça a sua capacidade, termine o seu curso, mas vai fazendo curso de capacitação específica de capacidade, não vai falar sobre tudo, né? Principalmente nessa questão relacionada a negócio. Então, vai se capacitando. Aí, esse é o primeiro. Depois de ter esse programa, você vai precisar de uns materiais, em grande medida, se você não tem nada como gastar para comprar esse capô de couro, escada de agilidade, saco de bola, tudo isso você consegue fazer com materiais alternativos. E se você não consegue ainda alugar o espaço, você pode utilizar o espaço público. Então, o investimento maior vai ser você, vai ser a sua apresentação. Então, se você trabalha bem, faz a gestão do negócio pequeno, e começando literalmente quando você tiver que elaborar, você depois crescimento e crescimento e tal, vai ser
infinitamente na frente do que daqueles que começaram a escrever o negócio. Não é verdade? Então, Deixa eu... a percorrer. Porque isso a gente começar a dizer aí fica complicado. Eu quero, acho que é importante aproveitar o gancho de falar o seguinte: é muito comum que o cliente peça desconto. É muito comum. Quando as pessoas me perguntam, pô, mas eu tenho aquele cliente que me pede desconto, então vamos fazer o seguinte, gente. Se a tua política for dar desconto, sempre pergunta de quanto que nós estamos falando. Porque se você falar que dá 5, ele vai pedir 10. Se você falar que dá 10, ele vai pedir 15. Se ele te pedir desconto, primeiro, de quanto nós estamos falando? Ah, se tu me desse 10%. Eu falei agora há pouco, se eu começar a dar desconto, eu estou tirando do meu lucro. Então, toda vez que a gente fala de negociação, tem que ser bom para os dois lados. Quando eu dou desconto, é bom para mim como gestor? Não é. Mas então, assim, mas eu tenho aquele cliente, Luciano, que pede muito. Legal. A primeira pergunta que vocês vão fazer é, nós estamos falando de quanto? 10%. Ah, 10%, fulano. 10% a gente fecha? A gente fecha. Então, vou fazer o seguinte, o meu plano semestral, que você está pedindo desconto, eu vou te dar 10% de desconto. Você vai me pagar ele em 3 vezes, e não em 6. Tá bom para você? Então, eu peço uma contrapartida, ele paga em menos vezes. Ou assim, ó, eu te dou 10%, então eu vou fazer o seguinte, me indica uma pessoa que se matricular, eu te dou 10%. Eu peço uma indicação, aliás, eu peço uma recomendação, que é diferente. Eu peço uma recomendação, porque se eu dou desconto se ele me der alguma coisa em troca. Ou ele paga em menos vezes, de 6 ele vai pagar em 3, ou ele me traz alguém para fazer parte da minha escola e eu matriculo também. Gente, tem que pensar com cabeça de vendedor, com cabeça de gestor. Eu te dou, mas eu quero algo em troca, porque se eu dou, eu estou tirando do meu lucro. Agora, eu dou 10% se para ele está bom, se ele me pagar em menos vezes, aí eu estou recebendo antes, está me valendo a pena. Ou ele está me trazendo alguém para se matricular, está me valendo a pena, ele está vendendo para mim, então, quer dizer, eu estou pagando uma comissão para ele na condição de vendedor. Entendi. Certo? Essa é uma dica que eu digo, olha, em desconto, em negociação, tem que haver contrapartida. É bom para você, tem que ser bom para mim também. Entendi. Nossa, gente, eu acho que nós chegamos aí a falar de muitas coisas, até que me surpreendeu. Chegamos até com o calculador aqui para calcular o preço, né? Coisas assim que realmente era como que a gente ia fazer uma abordagem inicial sobre precificação, mas o Luciano trouxe para nós aí a maneira ali, o passo a passo, né, de como você deve fazer para poder saber. Então, eu queria dizer para vocês que isso, todas as despesas que você vai ter, inclusive com o investimento em você, no seu curso, em tudo aquilo que você está fazendo, antes de oferecer o programa que você aí está sonhando, está planejando, né, você precisa colocar tudo isso, mais uma lista que você vai precisar fazer, colocar todos os recursos importantes para que você possa fazer pelo menos a 50 graus que eu trouxe para nós, para você depois entender a sua lucratividade, entender a sua margem, para nós agora de lucro, né? Então, entender que entra, né? Tendo que ir pagando os planos aí, céu semestral, aquilo que existe, né? Tudo que você precisa, isso é bem básico. Ok, mas na hora da vida ali, da teoria, a gente acaba discutindo. Quando você paga o trimestral, ele está pagando um lucro, ele está pagando antecipadamente, que está entrando para você, precisa se dar para correto. Então,
Essa nossa aula que vai ficar gravada durante algum tempo, né? Quem participou da sala aqui vai precisar agora, né, correr, colocar o hashtag hoje com Fran e registrar a sua participação, porque você pode retirar o seu certificado no final da entrevista para a Fran assistir. E agradecer Luciano mais uma vez, né? Eu não sei se é a primeira vez que nós estamos fazendo hoje, se você conhece algum tempo, mas eu acho que sobre isso eu tenho certeza que é a primeira vez. Eu tenho que agradecer, com certeza, mais vezes aqui, né? Vou te chamar mais vezes. E também gosto de mais convidados para umas aulas lá dentro do curso, né? Dentro do curso do Funcional Intensivo para Professores. Quem sabe aí, mas eu penso que a gente já tem uma parceria para essa área que área de desenho. Então, vou deixar aqui o meu forte abraço, tá? De agradecimento mais uma vez. Bom, pessoal, a Franja é uma amiga de longa data, é uma profissional que eu tenho uma grande admiração, já participamos junto de vários congressos aí, né, palestrando, e eu acho que essa união, né, e essa preocupação de entregar ao mercado qualidade de conhecimento é uma coisa que tem grande valor. Agora, cabe a vocês aproveitar tudo que está sendo feito e colocar em prática. Aí no Instagram, quem assistiu a palestra pode me chamar, se precisar de alguma coisa, no meu próprio Instagram, Luciano R. Nunes, tem lá o link do meu WhatsApp. Se vocês precisarem, depois de um bate-papo pelo Zoom, a gente faz inteiramente gratuito. O que não ficou bem claro, eu faço isso pela amizade que eu tenho pela Fran, tá? Então, as pessoas que estão fazendo o curso dela, tá? Então, quem tiver interesse, quer trocar uma ideia comigo, a gente fala 30, 40 minutos, e eu posso estar entregando algum material, script, eu tenho lá um centro de cursos baseado, posso entregar para vocês com esses parâmetros ali, para vocês terem uma ideia, que vai dar um norte, tá? Queria agradecer a oportunidade, é sempre muito bom ser lembrado, né? E ter o trabalho reconhecido por colegas, principalmente por uma colega brilhante como essa, tá? Então, meu muito obrigado, tá? Obrigadão, então, gente. Ó, o Luciano deixou eu consegui perguntar, né? Eu queria fazer vou mandar depois, então ele deixou aberto aí para mandar pelo direct, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida que for, ele está à disposição. Eu, da mesma forma que eu sempre por aqui, estamos aqui para a nossa aula 8. Eu consigo ver aí que amanhã, já aqui, antes da gente se despedir do Luciano e do grupo. Não, o que nós teremos amanhã? Acho que amanhã a gente vai falar sobre... Não sei. Não sei, porque a minha cabeça não grava tudo. Ó, a Vanessa, enquanto o Léo olha, a Vanessa falou aqui, ó, a Vanessa é uma aluna que já está no curso, tá? Já está fazendo a aluna da turma 2. Ela colocou o stand de parabéns, muito conhecimento, é uma aluna da licenciatura em Educação Física, Vanessa está fazendo bacharelado agora, por agora, porque, se eu não me engano, ela foi uma das últimas turmas. Mas que bom, Vanessa, que tu aproveitou, tá ali todo dia, ó, e eu sei que a Vanessa, quando não consegue, assiste depois. Aproveita que o professor me cita deixa sua atenção aí. O que deu, Léo? Amanhã nós vamos falar de relacionamento. A galera vai saber qual é o maior benefício que as pessoas vão receber com a gestão do relacionamento. Então, querendo ou não, junto com mim, né, Luciano? É um processo direto, mas é venda também. Uma coisa vai engatando na outra. Verdade. Obrigadão, tá? A gente vai falando, mais uma vez, obrigada, e a gente se encontra por aí. Obrigadão, gente. Tchau, tchau, até amanhã.